foi a decisão do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viu, Cleilson, que agradou a base e a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que trabalharam até o último momento aí para influenciar a decisão de Rodrigo Pacheco sobre a instalação da CPI. Ontem ele formalizou a criação da comissão e decidiu que a investigação será sobre a atuação do governo federal, bem como sobre o uso de recursos federais por estados e municípios na contenção da crise sanitária. A CPI não poderá, no entanto, investigar assuntos de competências das assembleias legislativas e câmaras municipais. A decisão acabou agradando, como você disse, gregos e troianos lá em Brasília. Um ferrenho crítico do governo do presidente Jair Bolsonaro, o senador petista Humberto Costa será um dos membros da comissão. Ele conversou com a reportagem do Arapuã Verdade e considerou equilibrada a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu considero que ao final foi uma decisão equilibrada, né? Garantiu a instalação da CPI, embora ainda haverá uma discussão para saber o momento de se iniciar esse trabalho por conta da pandemia, das restrições que a pandemia impõe. E acredito que, ainda que demore um pouco para ser instalada, se vier a demorar, mas eu creio que essa CPI tem um papel muito importante, muito grande a cumprir. E nós vamos participar no sentido de buscar realmente o esclarecimento para tudo o que causou essa tragédia que o povo brasileiro está vivendo nesse momento por conta da Covid-19 e da gestão desastrosa do governo Bolsonaro em relação a essa pandemia. A decisão também agradou o líder do bloco independente no Senado, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Ele considerou que a decisão atende o STF sem ferir a autonomia do parlamento. Ele também conversou com a reportagem do Arapuã Verdade sobre essa decisão de Rodrigo Pacheco em relação à CPI. A decisão do presidente Rodrigo Pacheco atende não só ao comando do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente ao comando da Constituição, que exige a instalação de CPI desde que os requisitos para ela estejam preenchidos, e é o caso. E o fato de ter juntado, né, como se diz tecnicamente, apensado com o pedido de CPI que foi puxado pelo senador do Ceará, Eduardo Girão, foi muito bom, porque a gente teve aí sim a possibilidade de fazer a apuração de erros, de problemas, de equívocos da esfera federal, mas também acompanhar os desdobramentos do repasse dos recursos federais para a esfera estadual e municipal. Muito importante, o Brasil precisa da verdade para que a gente possa corrigir erros e salvar vidas. Eu também conversei ainda com o senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Ele elogiou também a decisão de Rodrigo Pacheco, ressaltando que a comissão vai trazer transparência aí em relação à condução da pandemia, tanto em relação ao governo federal, quanto às verbas utilizadas pelos governos estaduais e municipais. Eu entendo que ela é mais do que natural que possa assim ser encaminhado. Por quê? Aqui, diante da pesquisa que nós fizemos, todas as CPIs que começaram com um fato determinado e no decurso do seu trabalho, no transcorrer do seu labor, descobre-se fatos conexos com aquilo que foi determinado, você não tem outra alternativa, sob pena de cometer a infração de prevaricação, que não a investigar aquilo que foi evidenciado. Por exemplo, se você, no decorrer dessa investigação, descobrir que um estado ou um município não usou corretamente a verba pública federal enviada pelo governo federal para poder ser aplicada na Covid, você não tem outra alternativa a não ser investigar esse estado ou esse município. Então, eu creio que a decisão foi correta. Na bancada da Paraíba, a decisão também foi bem recebida e a senadora Daniela Ribeiro elogiou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A decisão do presidente Rodrigo Pacheco ontem foi extremamente, eu diria que ela foi tranquila. Ela apresentou uma alternativa que acolheu, né, as duas. Primeiro, há uma decisão judicial que tem que ser realmente acolhida, a decisão judicial se cumpre, e depois acolheu a uma outra CPI proposta pelo senador Eduardo Girão,
com algumas ressalvas, até porque está previsto no regimento da Casa, através do artigo 146, que o Senado não pode investigar os estados, mas pode os recursos federais. É isso, agora falta definir de forma decisiva a finalização aí da composição, né, da comissão. O senador Rodrigo Pacheco já afirmou que irá determinar que a sessão seja presencial para a eleição do presidente da comissão e aguarda a indicação e os nomes aí dos partidos. E hoje também o Supremo Tribunal Federal se reúne para decidir se mantém ou não a decisão do ministro Barroso, que determinou a instalação imediata da CPI, mas a princípio a tendência é que o STF de fato mantenha essa decisão sem interferir no formato dessa CPI que está sendo construído, esse formato aí, pelo próprio Senado.